Boa noite, Matheus. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu acho que hoje o Guarani fez o melhor jogo sob seu comando, a gente sentiu isso, foi contra um grande que colocou aí muitos titulares, eu acho que isso elevaria até a possível vitória do Guarani. Eu queria saber o seu sentimento de tomar esse gol no final. Você tinha até programado alterações ali, estavam prontinhas para ser feita e foi um pouquinho antes do gol do Palmeiras. Eu queria que você falasse desse seu sentimento, até porque o Guarani acabou não perdendo a classificação, não hoje, né, atrás, nos pontos que teve perdidos. E eu queria que você falasse também sobre o seu futuro, porque é importante o Guarani definir logo se você permanece, até para começar a pensar na Copa do Brasil e na Série C, né? Boa noite, Breno, boa noite a todos. Sentimento óbvio que, não vou mentir para vocês se a gente falar que a gente está entristecido, né? Mas, ao mesmo tempo, orgulhoso. A gente tem que ressaltar que a gente jogou contra a equipe de maior ou a segunda equipe de maior investimento, um candidato a título brasileiro e qualquer competição que disputa. E jogamos de igual para igual. Assim. Hoje eu vejo que o torcedor do Guarani tem que, após o jogo, ficar orgulhoso da sua equipe. Jogadores de alto investimento, uma estrutura talvez a melhor do Brasil, talvez o treinador no Brasil em atividade mais vitorioso, e acho que tem que valorizar também as pessoas que trabalham no Guarani. Fizemos 1-0, tivemos chance de fazer 2-0, e óbvio, você vai jogar contra uma equipe desse nível, você vai ser pressionado em algum momento, mas nunca abdicando também de chegar ao gol do adversário. Eu lamento muito porque talvez os 3 atletas que eram para ter entrado ficaram aproximadamente 2 minutos esperando. Teve 3 saídas de lateral para o Palmeiras e não foi parado para realizar as substituições. Então, e nesse momento que eu estava gritando exageradamente, porque eu queria as trocas, a bola saindo, eles cobrando, saindo, e não foi feita a parada para essas trocas. Mas é o futebol. Jogamos contra uma equipe de altíssimo nível e fizemos por merecer o resultado. Infelizmente, ele não veio. E, como você mesmo disse, não foi o jogo de hoje que fez a gente não ficar entre os 8, mas orgulhoso do grupo, da equipe, que nós formamos em aproximadamente 2, 3 meses, contra uma equipe em atividade que está aí há 4, 5 anos junto, jogando com chance real de vencer. E o meu futuro não é para mim essa pergunta, né? Eu vejo que o Guarani tem uma partida de suma importância agora, que até onde eu sei a data sai na segunda-feira, contra um adversário que a gente já teve a oportunidade de acompanhar, que é o Castanhal, e inclusive acabou de empatar contra um adversário de Série A agora na sua casa, que é o Remo. A gente pôde acompanhar essa partida também. E a partir do momento que acontecer a reapresentação, eu acredito que já tenha que se pensar nesse jogo, que é importantíssimo até financeiramente falando para o clube, e um planejamento para toda a temporada, que eu vejo que o Guarani está muito bem preparado para os desafios e para o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. Então, trabalho, acredito muito em sequência, e não tenho dúvida nenhuma que o Guarani vai estar ainda mais forte do início das próximas competições, como está acabando agora. Então, é uma expectativa muito boa que a torcida tem para essa temporada. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, da Rádio CBN, boa noite. Também vou fazer 2 perguntas, porque não sei como é que é a questão do protocolo. A primeira, a escolha pelo Cauã Jesus, que hoje foi o seu 10 e Fique fez à uma vontade partida... de fazer mais perguntas. Não, é porque eu não sei como é que é a respeito do protocolo aqui. Tá? Então, já vou emendar 2. A escolha do Cauã Jesus, se ele te surpreendeu positivamente, porque
A mim surpreendeu a função dele hoje num jogo difícil, foi a principal novidade. E o que aconteceu? Você é um cara calmo ali com o João Martins após a marcação de uma falta e a expulsão de vocês. Se pudesse dar mais detalhes do que aconteceu. Perfeito. Nosso grande objetivo hoje era neutralizar e compor o máximo de jogadores na segunda linha nossa. Então a gente jogou com 5 jogadores ali na segunda linha, né? Pelos lados, controlando os lados do campo. O Parede e o Miranda, controlando o centro do campo, o Cauã, o William e o Melo, e depois, logo na sequência, ainda no primeiro tempo, o Ralf. E a gente fez uma preparação, assim, no meu ponto de vista, muito positiva durante a semana, assim. Então, o Cauã é um menino que estava merecendo essa oportunidade de início. Quando eu cheguei aqui, tive a oportunidade de conhecê-lo, e é um cara polivalente, já atuou de beirada, já atuou por dentro, já atuou de volante, já atuou pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então é um cara que me agrada muito, assim, o comprometimento dele, a disciplina dele, tudo que você pede para ele, ele procura fazer da melhor forma possível, e hoje não foi diferente, tanto sem bola, sendo agressivo, quanto com bola, né? A origem do nosso gol vem de uma finalização dele. Então é mérito dele, assim, é um menino espetacular, novo, jovem, que tem muito a evoluir. Eu fico muito feliz hoje também que você dá a primeira oportunidade para um menino contra o Palmeiras, valendo o que estava valendo. O Fabrício, o pouco tempo que ele atuou ali, contribuiu muito também, até o momento que o Cauã estava completamente desgastado, porque ainda não tinha tido essa minutagem tão grande, né? Então, muito feliz pela contribuição de todos, assim, dentro de campo. E é coisa de jogo, assim, máximo respeito pelo João, que estava representando o Abel. Na hora, foi um lance fair play, né, que a gente acaba jogando a bola para fora, porque tinha um atleta nosso caído no chão, e eles cobram rápido na sequência. Então, pode ter certeza, se acontecer isso, independentemente do jogo, acho que tem que dar atenção para quem está caído ali, e se o adversário jogar a bola para fora, a gente tem que repor e dar para o adversário. Então, no meu ponto de vista, achei que teve uma atitude que poderia ser realizada de outra forma, uma atitude fair play, mas é do jogo. O meu máximo respeito pelo Abel e sua comissão, e parabenizar eles aí pela classificação. Matheus. Boa noite, Beto Torino, da Rádio Planeta Guarani. Matheus, você falou das alterações, né? Realmente não conseguiu fazer antes do gol, não dá para saber o quanto poderia isso ter sido, né, surtido algum tipo de efeito, né, para evitar o gol, mas você não alterou, mesmo depois de tomar o gol, você continuou, manteve as 3 mesmas alterações. A gente teve uma informação de que você teria treinado com 3 zagueiros durante a semana, para talvez algum momento do jogo, não sei se isso se confirma, mas em algum momento você chegou a passar pela cabeça de colocar um terceiro zagueiro para fazer uma linha de 5 atrás e não na frente, né, não na linha média, na primeira linha com um zagueiro atrás para tentar, de repente, cortar? Passou por isso a sua decisão, ou você já estava pensando, já formado nisso, né, nessa ideia? Primeira situação, a gente treinou durante essa semana com linha de 5 com o Rian. O Rian existia uma possibilidade, inclusive, de ser titular. Fiquei alternando isso. Levei dúvida até momentos antes da partida, e no aquecimento ele teve uma lesão. Então, a gente estava em dúvida se no decorrer da partida, quando a gente atingisse o resultado, a gente poderia ir para a linha de 5 com o Rian, ou se já no início do jogo, né? Pela nossa coragem, e muitas vezes eu estou sendo desvalorizado aqui, e pela nossa coragem, a gente não iniciou com linha de 5 contra um dos melhores times do Brasil. E fizemos o resultado e tivemos grandes oportunidades. Com a ausência do Rian, ficava um pouquinho mais difícil essa linha de 5, poderia botar o Renan, ia ficar uma perna torta, nós não tínhamos lateral direito, podia botar mais um zagueiro, mas o Rafael ia fazer daí a ala direita, que já vai, daí a gente ia chamar completamente o Palmeiras. Mas, na verdade, é que qualquer coisa que eu faça aqui, eu iria ser criticado. Se eu botasse linha de 5 e tomasse o gol, por que fez linha de 5? Se eu botasse linha de 5 e não tomasse gol, por que não tentou fazer o 2-0? Eu estou sendo criticado
todos os pós-jogos, mas muito feliz com esse elenco, com esse grupo e com o que eles estão fazendo. E vejo que talvez a gente tenha que olhar um outro lado da moeda e ver uma competição de 8 rodadas, a gente sair com 50% de aproveitamento, com 3 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas, jogando contra 2 clubes de Série A. As 2 derrotas que tivemos foi contra adversário de Série B, com mais investimento que nós. Eu tenho aqui em torno, desde a minha chegada até este momento, em torno de 55%, 56% de aproveitamento. A gente está entre as 2, 3 melhores defesas do Campeonato Paulista e é muito pouco comentado isso. Estamos dando oportunidade para os meninos da base, que era um grande objetivo meu. Daí parece que agora falaram que a gente só não sofreu mais gols porque o Kaique defendeu, mérito dele, e o Palmeiras também não sofreu mais gols porque o Carlos Miguel defendeu, mérito dele também. Então está na hora de a gente olhar todo pós-jogo meu, se a gente ganha, por que eu não fiz essa substituição para poder aumentar? Se a gente empata, por que eu não fiz aquela substituição para a gente aumentar? E a gente vai crucificando e massacrando os profissionais do Guarani, não só eu como atletas e muitas vezes também. Então hoje eu saio muito orgulhoso com o comprometimento dos atletas, a semana que fizemos, eles tiveram um plano de jogo e respeitaram esse plano de jogo do início ao fim, e vejo que nós estamos num caminho muito concreto para o grande objetivo da temporada. Eu não sei, nos últimos 15, 20 campeonatos paulistas, quantas vezes o Guarani, faltando 3 rodadas para acabar a fase classificatória, não tinha mais nenhuma chance de rebaixamento, e muito pouco se falou sobre isso, porque recentemente um histórico frustrado recente é sempre na última rodada ou penúltima rodada, olhando para a parte de baixo. A gente, desde a 5ª rodada, só está olhando para a parte de cima. Então, eu estou muito feliz, gente, muito feliz por estar representando esse clube gigante, um time que eu passei a ter um amor e um carinho gigantesco. As pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia são grandes trabalhadores, grandes profissionais. Eu tenho um elenco formado por homens dedicados e profissionais e que hoje, infelizmente, estamos sendo eliminados, mas de cabeça erguida e mostrando realmente o que o Guarani pode fazer na temporada de 2026, eu estando aqui ou não. Matheus, eu acho que hoje o torcedor que ouve muito todos os veículos de comunicação de Campinas tem que enxergar o Guarani mais com o copo cheio do que o copo meio vazio. Até porque a imprensa te criticou muito, torcedores te criticaram muito, eu mesmo, e eu acho que hoje você merece os parabéns pelo resultado, porque não pela eliminação, é claro, mas porque eu queria que você falasse como você estudou o Palmeiras, porque hoje você fez tudo que era possível para segurar o Palmeiras, e o Palmeiras jogou, o Guarani jogou muito melhor do que o Palmeiras em diversos momentos. Eu queria que você falasse como que você estudou o Palmeiras com essas 2 possibilidades, né? Porque poderia vir com o time em reserva, e eu acho que até valorizou o resultado do Guarani e o Palmeiras jogando com os considerados titulares. Eu queria que você falasse também, rapidinho, só sobre o Natan, porque se preocupa essa contusão do Natan, né? E é claro que está todo mundo esperançoso com o Guarani nadando de braçada na Série C, e a gente sabe que a Série C é muito difícil, e você é especialista em Série C, tanto é que você foi contratado o ano passado, porque viram o seu potencial na Série C. O Palmeiras, apesar de ter atletas diferentes, Breno, ele tem uma forma muito clara de jogo, assim. A nossa dúvida somente era quais jogadores eles iam colocar em campo para fazer o mesmo jogo que eles fazem, né? Então, tenho o máximo respeito em assistir o Palmeiras. É uma equipe que tenta pressionar e constrói em 3, deixando sempre 5 ou 6 jogadores na última linha do adversário. E a gente falou, independentemente dos atletas, o que eles vão fazer é a estrutura que a gente montou. E eu falei aqui, 1 hora antes, quando saiu a escalação,
parabenizei o nosso elenco, faltando 1 hora para iniciar a partida, porque o Palmeiras mostrou respeito com o Guarani. Se eles colocaram em campo os atletas que iniciaram, é porque eles tiveram muito respeito pelo Guarani. O Palmeiras, em 8 jogos, fez 2 jogos com a equipe reserva. Hoje eles não colocaram a equipe reserva. E terminaram o jogo, praticamente, o time todo titular. Então, isso mostra o respeito que eles tiveram por nós e tudo que eles tiveram que fazer para buscar o empate. Então, esse respeito mostra a grandeza do que nós apresentamos também no Campeonato Paulista. Vamos por eu tenho experiência na Série C, tenho experiência também na Série B, onde eu mais tenho jogos na minha carreira é a Série B, mas sei que é uma competição específica a Série C, que é jogos semanais. Acho que é muito claro, a experiência conta muito na Série C, porque você tem uma semana de um jogo para o outro, você consegue recuperar bem os atletas, diferente de outras competições, você jogar domingo, quarta, viajar para toda essa região do Brasil, você tem que, às vezes, mesclar um pouquinho. Então, eu vejo que o Guarani está muito bem preparado para a Série C, não podemos achar que está tudo bem. Importante ainda a vinda de alguns atletas, existe a possibilidade da saída de outros, pela valorização que o Campeonato Paulista traz. Então, é um momento de análise para manter acima e em progresso o Guarani. Com relação ao Natan, não quero me equivocar e falar nada neste momento, mas sim, uma preocupação que eu tenho é lesão muscular, e foi uma lesão muscular. Então, lesão muscular vai depender muito do grau, assim. Espero que a gente conte com ele o mais rápido possível. E quando ainda no primeiro tempo e ele sente e pede substituição, tem um mínimo de preocupação, né? Tomara que tenha sido muito mais um susto do que realmente uma grande lesão, mas o que foi me passado a princípio é que é uma lesão muscular. Ô, Matheus, na resposta anterior, você citou essa questão das críticas que foram feitas pelo teu trabalho e você colocou vários pontos que há muito tempo não se via aqui no Guarani. E esse campeonato também, acredito que para você foi uma montanha-russa de emoções, né, por tudo que você passou. Acho que foi, não sei se foi você, mas depois de um jogo contra o Primavera, te perguntaram ainda a respeito da temporada do ano passado, você falou, em nenhum momento a gente falou mais sobre a temporada do ano passado, ela já está enterrada e não tem como voltar atrás. Ainda buscando em relação a essa tua resposta, você acha que ainda tem muita gente que fica olhando o que o Guarani passou no ano passado e esqueceu de virar essa página? Sem dúvida. É o fato de ter muitas Não, críticas eu acredito que não é comigo assim muito especificamente, é com a função, sabe? Eu acho que a função é muito exposta. Gente, eu estou há quase 8 meses aqui no clube e eu estou com 55% de aproveitamento. Busca o histórico dos últimos treinadores. Quem no Guarani, com 8 meses de cargo, teve 55% de aproveitamento? Então, é inegável que o trabalho meu é bom. Infelizmente, a gente não teve conquista ainda. Quando eu chego aqui, era uma situação preocupantíssima, gente. Tinha aproximadamente 42 atletas no vestiário, um não falava com o outro, uma competição paralela, que no meu ponto de vista foi um erro no planejamento do clube. Eu não sabia com quantos eu poderia treinar no dia seguinte, porque tinha um jogo no meio da semana à noite, e daí não podia treinar. Eu era avisado de última hora, e uma competição de alto nível como a Série C. E a gente consegue uma classificação até certo ponto heróica, porque a gente não podia perder nenhum jogo, primeira semana um derby, e a gente conquista a classificação, e eu pago o preço, no meu ponto de vista, não é nem pelo acesso, é pelos 2 derbys. Porque, infelizmente, no nosso primeiro derby nós fomos muito mal, e no jogo que valia o acesso, a gente foi mal. E é o futebol. E daí eu paguei o preço no início do Paulistão. Porque no primeiro jogo a gente empata, no segundo a gente joga 70 minutos com um a menos,
o Matheus está fora, vai cair esse time, o Matheus é muito fraco, não tem capacidade, não tem condição. Enfim, e a gente continuou trabalhando e os resultados começaram a acontecer, o que eu sabia que ao natural iria acontecer. E a frustração é que a gente acaba o Campeonato Paulista num momento assim que, classificando, a gente já está muito forte para esse mata-mata. Mas é o futebol. E eu tenho muita fé, acredito que as coisas acontecem às vezes para lá na frente a gente ser coroado e ter essa conquista que o clube tanto almeja. Então, longe de julgar as pessoas que me criticam, é porque é um histórico recente de muita lamentação e vem todo esse histórico, não só de quando eu estava aqui, mas antes também. Agora, no mercado do futebol, eu estou muito valorizado por tudo que eu estou fazendo aqui, estou muito feliz, está todo mundo comentando. Então, você trabalhar durante todo esse período no Guarani é quase histórico. Esse tempo que eu estou aqui, poucos treinadores tiveram essa conquista de estar aqui, e para mim é um prazer estar aqui. Eu trabalho com muito amor, porque eu tenho muito carinho por todas as pessoas, por essa marca aqui e por tudo que a gente está fazendo no dia a dia. Matheus, você falou do jeito do Palmeiras de jogar, né, com 3 homens de construção, atacando com 4, 5 homens na linha, e você optou por fazer a linha média maior, né, ou seja, ao invés de fazer a linha de trás, fazer a primeira linha ali. Até que ponto você acha que ali o Guarani começou a construir um jogo mais de igualdade com o Palmeiras, exatamente por estar disputando melhor a bola? A gente viu, assim, pelo menos na minha visão, o Guarani ganhou a maioria dos duelos hoje, você conseguiu sempre ter alguém chegando na bola. Enfim, até que ponto você acha que isso foi ali que o Guarani conseguiu igualar um pouco mais o jogo? E se foi avisado em algum momento em que tinha saído o gol lá no jogo de Ribeirão Preto, se o elenco dentro do campo sabia que estava sendo eliminado? Eu acho que era o meio de campo do Palmeiras é de muita qualidade, né? Muita qualidade. E se você deixar esse meio de campo acomodado, ficando com a bola, circulando, tendo espaço, achando o passe para frente, era uma grande preocupação minha, né? Então a gente botou 3 caras assim para tentar neutralizar, o Luca tentando tirar o jogo de retorno entre as ligações ali, Gustavo Gomes e Bruno Fux, tentando induzir eles a não ter mais jogo de circulação, e no momento que eles dominavam para frente, a gente fazia todo o nosso caixote. Então, foi muito importante os inícios de pressão do Cauã e do Natan Melo, depois do Cauã e do William Farias por dentro. A disciplina tática dos nossos jogadores de beirada para acompanhar e, ora, fazer linha de 5 na nossa última linha, e as quebras de linha dos nossos zagueiros, né? Tanto o Rafael ali, quanto o Maurício e o Jonathan Costa, o que dificultou muito daí o jogo deles, né? E quando a gente recuperasse a bola, primeiro que a gente tivesse coragem, e como eu sabia que eles iam tentar nos pressionar a qualquer preço, principalmente os nossos jogadores de dentro também, a gente explorar essas bolas no primeiro tempo com muita velocidade no setor do Miranda e com uma flutuação no Parede para tentar jogar mais próximo ao Luca. E no segundo tempo, fazendo essa variação com 2 velocidades até a saída do Parede, que a gente sabia que a gente tinha tanto o Herbert de um lado quanto o Miranda do outro, e depois o Dentinho do outro, né? Então, acho que eles foram muito eficientes naquilo que foi programado, assim, mérito deles, de realmente reproduzir aquilo que foi treinado, e competir de igual para igual contra essa grande equipe. Foi avisado, sim. Por sinal, era um escanteio nosso, que o Dentinho foi cobrar. Naquele momento ali, que tinham acabado de comunicar, né, faltando parece que 20 segundos para acabar o jogo, o Capivariano faz o gol, e era um escanteio para nós ali naquele momento, tanto que a gente estava com 3 ou 4 jogadores no meio de campo, daí eu falei, saiu o gol, nós temos que ganhar. Daí eu já avisei o Ralf ali, eu falei, Ralf, avisa que nós temos que ganhar, e daí a gente já colocou 6 jogadores dentro da área ali, 2 rebotes, para tentar fazer esse abafa final. Obrigado, gente. Bom trabalho. Boa noite.